Sabia que procedimento sozinho não faz milagre? Mas sabia também que a nutrição sozinha ela também não faz milagre? Nada nessa vida sozinho funciona. Eu sozinho não funciona, você sozinho não funciona. Então fique aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente fala de procedimento estético, a gente está falando de ajuste fino, aquela barriguinha que sobrou, aquela flacidezinha, aquele upzinho que a gente dá no rosto quando a gente tem um processo de emagrecimento muito rápido, que é o caso hoje em dia, de quem usa medicação de tirzepatida, que a gente tem um emagrecimento muito rápido, então não dá tempo da pele se adaptar a esse processo. Então a gente acaba tendo um pouco de flacidez de pele. Então o procedimento entra nesses momentos que a gente quer um estímulo de colágeno, que a gente quer perder aquela gordurinha que ainda falta. Então, é aí que a gente faz o procedimento estético. Eu sempre falei isso, mesmo sem trabalhar com nutrição antes. Eu sempre falava para os pacientes que procuravam para fazer procedimento estético, principalmente corporal, para queimar gordura. Tinha gente que eu nem atendia, porque às vezes a quantidade de gordura realmente é grande e não há milagre que a gente possa fazer. Quando a gente entra com a nutrição, com um plano alimentar específico para você, ou lá no desafio que eu tenho online na internet, eu tenho 3 tipos de desafios, vocês podem ir lá no meu site. A gente tem o desafio detox, o desafio do emagrecimento e o desafio dos 21 dias. Todos eles a gente preza pela nossa saúde, a saúde do paciente, a saúde da pessoa que está comprando. Por quê? Porque um corpo precisa ser saudável. A gente precisa entender que a estética não é tudo. A gente precisa entender que o nosso corpo ele precisa funcionar de dentro para fora. Quando a gente come bem, quando a gente tá bem com a gente, quando a gente treina, quando a gente tem hábitos bons. Então o nosso corpo, ele responde a isso. A nutrição, ela vai fazer com que a gente melhore a inflamação, que a gente melhore o seu intestino, que a gente melhore a sua pele. Então a nutrição entra nesse processo. Eu, quando trabalhava só com estética, eu tinha um pouco essa visão, mas a gente não tem tanta essa visão depois que a gente começa a incluir a nutrição, porque a gente não tem noção do quanto a nutrição é tão importante para o nosso corpo, para tudo, para a nossa pele, para o nosso cabelo, para o nosso coração, para o nosso cérebro, para o nosso intestino, para a nossa endometriose, para a nossa parte ginecológica. Então, assim, a nutrição, ela é o básico que funciona. E é esse básico que a gente tem que correr atrás todos os dias. Porque também sem constância, a gente não tem resultado. Então, o que adianta eu fazer um procedimento estético, aí perdi medida? Eu faço procedimento que as pessoas às vezes perdem 2 centímetros de medida em uma sessão, mas aí a pessoa vai perder 2 centímetros, aí vai chegar em casa, qual é o tipo de alimentação dela? Hoje em dia, eu seleciono muitos pacientes que eu vou fazer procedimento estético, justamente por isso, porque a gente precisa entender que não é o procedimento estético o principal é a nutrição, a alimentação, rotina e treino. Eu quero dizer que o resultado sempre vem de 2 coisas: da união do procedimento estético junto com a alimentação e da constância. A paciente que vai uma vez no consultório e desaparece, ela não tem resultado. Mas a paciente que vai de 2 em 2 meses, que tem aquele atendimento, que a gente percebe, que a gente tem aquele carinho, aquele cuidado, porque assim, gente, na primeira consulta, pelo menos comigo, eu demoro 2 horas de consulta. A pessoa sai de lá com um plano alimentar só para ela, só dela, feito especificamente para ela. Por isso que eu demoro muito, porque eu gosto de entregar no dia, na hora, porque você tá ali porque você quer, né? Porque a gente precisa, você quer começar. Se eu disser para você que daqui a 3 dias eu vou te mandar seu plano alimentar, você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Então, assim, já é uma consulta demorada. Então, num primeiro momento, a gente quer mudar a sua
seu estilo de vida. Mudar o que você faz. Não adianta eu chegar nesse primeiro momento e passar uma dieta super restritiva que você não vai fazer, vai ficar com raiva de mim e nunca mais voltar. Então, nesse primeiro momento, eu, Renata, opto por sempre explicar, fazer um plano mais de acordo com o que você já está acostumada a comer, com a sua alimentação, porque se eu mudar muito, começa a ficar muito difícil logo de primeira. Então, por isso que é importante essa constância. 2 meses, porque aí você se adapta àquela dieta, você se adapta àquela circunstância nova na sua vida, que é uma novidade. Por isso que o desafio dos 21 dias, ele é ótimo. Por quê? Para criar novos hábitos, a gente precisa de 21 dias, fazendo todos os dias a mesma coisa. E mudando a alimentação por 21 dias, isso você cria um hábito, um novo hábito na sua vida. Você vai sentir falta depois de comer uma salada, de comer mais verduras e legumes. Então, assim, a gente precisa criar novos hábitos. Criar novos hábitos não é de um dia para o outro, infelizmente. E criar novos hábitos com dietas restritivas, na minha opinião, a gente também não consegue. Então, é isso. Então, hoje o vídeo de hoje foi mais ou menos isso, querendo dizer que o procedimento junto com a nutrição, eles andam juntos. Nada na vida lembra, nada na vida anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Então, a nutrição também não anda sozinha. E o procedimento estético também não anda sozinho. Então, beijo, até a próxima.